Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os advérbios, mais uma classe de palavras da língua portuguesa. Olha esse nome, né? Advérbios. É porque os advérbios geralmente vêm associados aos verbos, do ladinho deles, para expressar alguma circunstância. Mas não somente isso. O advérbio na língua portuguesa ele vai ter 3 usos básicos e a gente vai aprender um pouquinho de cada um desses 3 usos. A função básica do advérbio é indicar circunstâncias, ou seja, sempre que acontece algo, uma ação, sempre que eu estou descrevendo algo, eu preciso entender o contexto, como é que isso está acontecendo, que situação é essa. A descrição dessa situação é feita por elementos indicados pelos advérbios. Esses elementos são as circunstâncias. Quando eu digo, por exemplo, que algo aconteceu à noite, a festa aconteceu à noite. Aconteceu algo, uma festa. Eu estou dando a circunstância desse acontecimento, o tempo. Eu indico à noite. Então, nesse caso, à noite, essa expressão ela tem uma função adverbial, ela indica uma circunstância. Então, o advérbio vai indicar circunstâncias referentes tanto a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Pode acontecer também de o advérbio modificar uma frase inteira. A gente vai ver exemplos disso para compreender um pouco melhor. Em algumas gramáticas a gente encontra também que o advérbio tem a função de modificar o verbo, porque a presença dele em uma oração vai trazer significados outros que vão afetar o significado e a informação que está sendo expressa dentro daquela oração. A gente tem que estar atento a isso. Com o verbo, a presença do advérbio é muito forte, muito intensa, então por isso que a gente associa logo ao verbo. Mas vamos ver outros exemplos para não ficar parecendo que o advérbio só se refere ao verbo por conta desse nome, né? Advérbio. Os advérbios são variados em circunstâncias e em categorias. Essas categorias são as indicações das situações e circunstâncias às quais eles se referem. Isso vai facilitar muito para a gente. Quer ver um exemplo? Um advérbio de tempo, tal como cedo, né? Minha aula começa cedo. Essa palavra cedo, ela tem uma indicação de tempo e ela nos ajuda a compreender a circunstância daquilo que eu estou falando. Nós temos também os advérbios de lugar, que vão indicar pra gente, como o próprio nome sugere, lugares, né? Quando eu digo, por exemplo, a padaria fica na rua de trás. Essa expressão na rua de trás, ela tem um valor de indicação de lugar, ela tem um valor adverbial que expressa lugar, a circunstância do qual essa ação daquilo que eu estou falando se refere. Nós temos os advérbios de modo, que vão indicar informações importantes, do tipo, por exemplo, aquele palestrante discursa bem. Que bem é esse? Eu estou me referindo aqui ao modo que esse palestrante discursa, então ele modifica aí a ação verbal. Vamos lembrar que tem uma confusão bem natural na língua portuguesa, que é a confusão de bem e mal e bom e mal, né? O bem, galera, ele é o contrário do mal, mal com L. Então não confunde isso, ok? Se eu digo, por exemplo, que nós falamos muito bem de você, se fosse o contrário, seria um mal com L e não mal com U, que é o contrário de bom. Mal e bom são características que estão em outro grupo, que estão em outra classe, que é a classe dos adjetivos. Então, lembra disso. Bem é o contrário de mal com L. Mal é o contrário de bom. Bem e mal são advérbios. Bom e mal são adjetivos. Guarda isso. Existem também os advérbios de dúvida, que a gente utiliza quando não há muita certeza de que aquilo que a gente está falando é verdadeiro. Talvez eu vá à festa amanhã. Possivelmente você esteja errado. Perceba que simplesmente o uso da expressão talvez e da expressão possivelmente modifica o sentido dessa mensagem. Eu posso dizer, você está certo. Talvez você esteja certo. Esse uso do talvez já modificou tudo. Por isso que a função do advérbio é modificar outra classe, porque ela apresenta uma circunstância que altera o significado. Os advérbios de dúvida mais comuns, como eu falei, são o talvez, mas a gente também tem o porventura. Talvez é muito comum. Negação. São advérbios, como o nome sugere, né? Indicam a negação de uma ação. O mais comum deles é o não, mas a gente também pode usar o de jeito nenhum, de modo nenhum, muitas vezes referido a um verbo. Não irei a este evento de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso aí é uma locução adverbial, porque tem mais de uma palavra indicando uma classe. Esse de maneira nenhuma indica que circunstância? Uma circunstância de negação. Não vamos achar que a negação é expressa só pelo não, hein? Então, de jeito nenhum, de modo nenhum, de forma alguma, também são advérbios de negação. Outro advérbio. Outro tipo de advérbio muito comum são os advérbios de afirmação.
que eu posso dizer, por exemplo, certamente farei o pedido que você me fez. Certamente, então eu tenho certeza, eu estou afirmando com clareza que isso vai acontecer. Tem gente que gosta de memorizar os advérbios com a terminação mente, né? Tem muitos que vão ter essa terminação mesmo, de modo, de tempo. A gente vai ver alguns exemplos. Advérbios de intensidade. O mais comum deles, muito. Mas a gente também tem o bastante, né? Que indica uma intensidade da ação. Se eu digo, por exemplo, nós conversamos bastante durante as aulas de português. Nós conversamos bastante. Esse bastante está aí nessa oração com a função de modificar o verbo conversar. Eu estou marcando a intensidade da ação de conversar. Por isso que eu digo que o advérbio tem a função de modificar. Nesse caso, modificando um verbo. Mas eu posso usar os advérbios de intensidade também com os adjetivos. É muito comum. Eu quero expressar a minha felicidade com algo. Eu digo, por exemplo, que eu estou muito alegre. Muito aí não está modificando verbo nenhum, está modificando o adjetivo alegre. Por isso que a gente tem que ter em mente que o advérbio modifica verbos, adjetivos, outro advérbio ou uma sentença inteira. Outro advérbio muito comum, os advérbios de exclusão e os advérbios de inclusão. Quando eu digo, por exemplo, farei tudo que você me pediu, exceto o seu último pedido, exceto eu estou excluindo algo. Então, quando eu faço essa relação de exclusão, a gente diz que esse é um advérbio de exclusão, tal como exceto, somente. O somente pode ter essa função também de delimitar algo. Os advérbios de inclusão são o contrário, são aqueles que incluem uma ideia. Faremos isso, além disso, faremos aquilo. Ou inclusive, que é um advérbio de inclusão muito comum. Gostaria de falar algumas coisas com você, inclusive sobre o sucesso do seu trabalho. Então, uma ideia que inclui algo dentro do contexto, dentro da oração. Então, são advérbios de inclusão. Nós também temos advérbios que indicam ordem. Ajudam muito a ordenação do discurso, né? Quando você vai falar, por exemplo, a sequência de ações que você vai ter em um determinado momento, você diz: primeiramente, falarei sobre a Idade Média. Em seguida, falarei sobre a Idade Moderna. Logo depois, essas indicações não marcam só um tempo, elas marcam uma ordem discursiva. Por isso que esses advérbios ganham a característica de advérbios de ordem, ok? Os advérbios mais comuns que a gente vai encontrar em toda a gramática, em todo livro de português, são esses de tempo, lugar, modo, dúvida, intensidade. Nos últimos tempos, a classificação gramatical ela variou um pouco e incluiu algumas distinções que tornaram um pouco mais complexa essa classificação. Por exemplo, não vai ser em todo lugar que você vai encontrar essa divisão de advérbio de inclusão, de exclusão, de ordem. É uma divisão que aconteceu nos últimos tempos, mas que facilita um pouco também a gente enquadrar essas palavras em grupos que vão variar de acordo com a ideia que você quer expressar. E essa ideia expressa que é a circunstância que o advérbio tanto fortalece dentro de uma oração. Por isso que você tem que estar muito atento para a função da palavra dentro da oração. Vamos ver um exemplo? Infelizmente, a aula foi cancelada. Vamos fingir que eu não tenho aqui ainda esse bem cedo e eu só tenho essa informação. Infelizmente, a aula foi cancelada. Esse infelizmente, ele modifica a ação de toda a oração. Qual é a informação principal dessa oração? A aula foi cancelada. Quando eu utilizo a expressão infelizmente, eu estou modificando a função de toda esta oração. A aula foi cancelada. Nesse caso aqui, eu tenho um acréscimo de informação. Foi cancelada bem cedo. Eu tenho um indicativo de tempo e eu tenho um indicativo de modo. Lembra que eu falei para você que o advérbio pode modificar outro advérbio? É o que está acontecendo aqui. Eu tenho um advérbio de modo, que é o advérbio bem. Eu tenho um advérbio de tempo, que é o advérbio cedo. E um está modificando o outro. Isso pode acontecer na língua portuguesa. É importante que você memorize essa distinção e perceba a que outra palavra dentro desta oração o advérbio está se referindo. Isso tem que ficar claro para você, porque nem sempre vai ser a modificação do verbo. Os alunos ficaram bastante chateados. O que eu estou marcando aqui agora? A intensidade da chateação. Chateado, no caso, é um adjetivo. Então, essa variação aqui do bastante, que indica uma intensidade, está variando um adjetivo. Vamos tomar cuidado com o bastante, porque o bastante também pode indicar uma outra relação com adjetivos, tal como muito, né? Eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho muitos amigos. Assim como eu posso dizer, sim, eu posso dizer isso, eu tenho bastantes amigos, quando ele estiver indicando quantidade. Bom, então, nesse caso aqui, não vamos confundir bastante com o uso dele como advérbio, e eu posso usá-lo também indicando quantidade, ok? Bastantes amigos é uma coisa, agora, falei bastante, esse bastante já é um advérbio que indica intensidade.
Vamos prestar atenção então que eu tenho aqui advérbios que indicam modo, como o advérbio bem, advérbios que indicam tempo, como o advérbio cedo. Eu tenho um advérbio que indica intensidade, como o bastante, um advérbio que indica modo, como infelizmente, porque foi de modo infeliz que essa ação aconteceu. Muitos advérbios de modo vão ser expressos com essa terminação mente, ok? Então, advérbio indica o quê? Circunstância. A palavra-chave sempre associa uma classe a uma palavra-chave. E essas circunstâncias podem variar. Tempo, lugar, modo, dúvida, negação, entre tantas outras. Então agora, quando você for escrever uma oração, quando você for escrever uma frase, um texto, pense sempre qual é a circunstância que você está querendo expressar e aí você vai tirar de letra o uso do advérbio, que foi o tema dessa aula, ok? Muito obrigado!